Uma alegria estar de volta aqui na Igreja da Glória. Eu falei com o pastor Arildo, vou passar por aí, vou dar um treinamento no Aribiri, mas vir a Vila Velha e não vir a Glória não veio. Tem que beber água daqui, tem que pousar aqui, né? E você esquece uma gravata na casa de alguém para dar uma desculpa de ir lá. E rever os amigos, uma alegria muito grande. Trago o abraço da minha igreja, conselho, a Igreja Presbiteriana de Mesquita e da Sociedade Bíblica do Brasil. Ainda vou dar um abraço em cada um, é claro, não posso sair daqui também sem abraçar todo mundo. Uma alegria renovada estar aqui na Glória. Eu queria que nós lêssemos o texto, assim como estamos sentados. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler o verso 1 ao verso 19. Eu vou ler, você vai acompanhar. Mas como eu sei que vocês já projetam ali, não é isso? Quer que eu leia por aqui? Eu tenho a NA, mas você pode botar a RA também, se tiver mais a mão aí. Segundo Reis 5, de 1 a 19. Olha aí, vamos lá. Se você quiser ler comigo, fica à vontade, mas se não, pode deixar que eu leio para você também. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Oi? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo.
Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Até aí. Deus abençoe a nossa vida com a leitura desse lindo texto. Amém. Naamã, um herói de guerra. Diz aqui a palavra, no verso 1, que ele era herói de guerra, general, comandante, homem muito importante. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele, interessante, por meio de Naamã, o Senhor já tinha dado vitórias à Síria, inclusive sobre Israel. Olha a soberania de Deus aí. Eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto, ótimas pregações. E você também. E já leu e releu. Estou fazendo uma releitura, estou lendo bastante coisa, relendo a Bíblia, até alguns textos que a gente lia para os outros, né? Eu estou lendo contra mim. Eu estou lendo alguns textos que eu adaptava e aplicava. Que crente tem uma mania assim também, né? Por exemplo, camarada está passando às vezes um aperto, às vezes está no ponto do ônibus e vai chover, passa o ímpio com o seu carrão do ano, aí o crente fala assim: que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Isso é inveja, ele não está profetizando nada. Aí, então esse é um texto que a gente joga para os outros, né? Eu estou começando a olhar para mim também. Estou começando a falar, não, vem. É como a parábola daquele administrador infiel, né? O camarada, de repente, ele é surpreendido que o senhor vai voltar e vai ter um acerto de conta. E ele já tinha gasto tudo que era do senhor dele com outras coisas, investido, com ganho para si mesmo, coisa própria, se apropriou de tudo. Quando ele sabe que vai ter um encontro, que é inevitável, ele começa a negociar tudo, fazer as pazes com todo mundo, perdoa tudo. E interessante é que Jesus que conta essa parábola e elogia ele. E na parábola, o administrador, o dono de tudo, elogia o administrador infiel. Falei, que coisa difícil de entender. Só tem um jeito de entender. É saber que eu é que sou esse administrador infiel, que Deus me deu dons e talentos e eu estou usando para outra coisa, não estou usando para a glória de Deus. Não estou usando para Ele, é dele. É como o próprio Eliseu, no capítulo seguinte aqui do 6, que o cara está cortando madeira e o machado sai do cabo. E fala, meu Senhor, era emprestado. Nossos dons, nossos talentos também são emprestados, eles pertencem ao Senhor. E um dia a gente vai devolver tudo. Mas até lá, o que a gente está fazendo? Está usando para quê? Tem que usar para Deus, Ele é o dono de tudo, tem que usar para Ele. Tem que colocar a serviço dEle. Então eu tenho feito essa leitura contra mim e tem funcionado. Tem hora que dói, mas é bom, tá gostoso. Eu estou vendo aqui a soberania de Deus. Deus dava a vitória à Síria através da mão do Naamã. Ele é um herói de guerra. Agora, ele era leproso. No entanto, ele era leproso. E lepra, naquela época, não tinha cura. E a lepra é uma doença terrível, hanseníase, né? Agora de colocar um nome. Né? A lepra vai corroendo, vai comendo a pessoa e vai matando os nervos. E o leproso tem um ponto que ele não sente mais dor. Isso que é o problema. A dor é uma bênção, sabia? Que a dor acende a luz, mas quando o leproso ele não sente mais dor, ele se queima e não sabe, pisa num caco de vidro e não sente, aquilo infecciona, dá tétano, porque a dor foi extirpada, o nervo da dor foi morto. Então a dor seria uma bênção para ele, mas como ele não sente dor, ele vai se machucando e vai morrendo de infecções. E pior, como isso vai apodrecendo, isso vai cheirando mal.
Então, o Naamã, ele era tudo isso, mas ele fedia, ele tinha um odor terrível. Imagino como é que era essa vida desse homem, o casamento dele, como é que era a própria relação. E o rei ainda segurava, ele devia ter um monte de proteção para se apoiar no braço dele, e tinha um local. Então parece que essa lepra ainda não tinha tomado talvez o corpo todo, porque quando ele pensa como é que vai ser o encontro com Eliseu, ele fala, eu pensei que ele ia descer, ia impor as mãos sobre mim, fazer um ritual todo, invocar Deus de Israel e tocar no ponto que a lepra está. Então ele está se referindo a esses lugares, está setorizado, mas já está tomando toda a vida dele. O pecado é assim, o pecado é como essa lepra, vai corroendo a pessoa, corroendo. E uma das maldições do pecado é que a pessoa vai ficando cínica, vai matando o nervo, vai matando aquela coisa da sensibilidade, a pessoa vai perdendo até a vergonha, vai perdendo o respeito, o pecado vai correndo, a pessoa não tem mais medo de pecar, não tem mais temor de Deus, o pecado vai fazendo isso. E vai afastando, porque esses vão se juntando com os seus iguais. O fato é que Naamã não aguentava mais isso, ele não aguentava mais essa vida. Ele está voltando de uma grande batalha. Nessa volta, ele leva uma menina escrava. Vou dar um presente para minha esposa. Conquistei, fiz aquilo que eu tinha que fazer em Israel, dei o aumento nos impostos, peguei o tributo que tinha que pegar, fiz a limpa, estou voltando para casa e vou levar um presentinho para minha esposa, uma escrava. E é até um tráfico humano, né? Leva a menina. Essa menina, eu vi o reverendo Jeremias Pereira falando sobre essa menina, numa das suas pregações. A menina está em casa e ela vê a situação da casa, o relacionamento do Naamã com a esposa, conversa, que agora ela é empregada e ela deve conversar muito com a sua senhora. Essa menina é uma menina, pensa bem, improvável, nem o nome dela tem aqui. Deus usa improváveis. Eu vejo em tudo isso aqui a soberania de Deus, como Deus dá vitórias à Síria através da mão de Naamã, mas eu estou vendo ainda além, é uma santa conspiração. Eu estou vendo um Deus querendo achar o Naamã, eu estou vendo um Deus à caça do Naamã, cercando o general, cercando o Naamã. E Deus fala através de improváveis. Essa menina é uma menina missionária, é uma menina cheia de fé, é uma menina sem amargura e é uma menina sensível à dor dos outros, porque ela vê a situação e ela fala para a mulher, para a patroa dela, que agora é patroa dela, quem dera que o meu Senhor estivesse lá em Samaria. Se ele for lá, lá tem profeta, em Israel tem profeta. Se ele for lá encontrar o profeta, ele volta curado, porque tem Deus em Israel. Então, a primeira lição desse texto é que Deus fala através de improváveis. Deus realiza grandes milagres através de improváveis. Nós somos esses improváveis. Às vezes Deus só quer que você abra a sua boca e fale. Você já sabe tudo que precisa ser dito. Às vezes nós falamos assim, a situação, a oportunidade vem e você e eu muitas vezes falamos, se fulano estivesse aqui. Agora eu aprendi o seguinte, fala. Tem hora que eu digo assim, Senhor, manda um anjo nessa situação. Aí ele diz, já mandei, é você. Abre a tua boca e fala, eu te coloquei aí para isso. Abre a boca. Aquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos, nem sei o nome dele, estava lá com o McDonald's dele, de repente que ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Improvável. Essa menina, ela diz para sua senhora, e ela falou com tanta autoridade, que o fato dela ser improvável não diminui nada a autoridade dela. Ela falou com tanta autoridade que a patroa acreditou e falou com o marido, olha, essa menina que você trouxe falou uma coisa, mas ela falou diferente, falou com tanta autoridade, vale a pena. E olha que o Naamã tinha voltado de Israel, tinha acabado de voltar de Israel. Ele falou, pede autorização, vai lá, vai ver esse profeta. Olha, o Naamã já tinha feito de tudo, eu tenho certeza. Você acha que ele já não tinha feito despacho para Rimon? Toda hora que o rei vai lá se ajoelhar na frente do Deus lá da Síria, Rimon, e se apoia no braço dele, tem que ajoelhar junto. Vai que ele também não fez os pedidos dele.
Esse homem rico do jeito que era, o poder que tinha, já tinha feito de tudo. Aí a mulher fala, vai lá em Israel. E a mulher também passou com tanta autoridade o recado, outra improvável na situação, que o Naamã vai no rei. Fala, eu acabei de voltar de lá, mas a menina que eu trouxe falou isso, que tem profeta lá, que a minha cura está lá. Eu queria pedir autorização para voltar em Israel. O senhor deixa eu voltar lá em Samaria? O rei falou, não somente deixe, como vou encaminhar aqui uma comitiva com você. E você vai levar, inclusive, presentes lá para aquele pessoal. Tá bom. Manda uma carta para o rei. Virou um assunto de Estado, né? De rei para rei. Relações internacionais. Rei da Síria, uma carta para o rei de Israel. E quando Naamã chega com aquela carta, a carta diz o seguinte, eu estou te enviando o meu general para você curá-lo. Quando o rei de Israel leu aquela carta, o que ele fez? Não rasgou a carta, rasgou as vestes. Esse homem quer brigar comigo, acabou de levar tudo, fez a limpa aqui, um exército poderoso. Aí manda uma carta para eu curar o general dele, e isso é briga, ele está arrumando pretexto. E rasga as vestes, é um sinal de desespero de um judeu, de um hebreu, é rasgar as vestes. A notícia chega na casa do Eliseu. O rei de Israel rasgou as vestes, coisa está feia lá no palácio. Não tinha celular, não tinha internet. Eliseu morava retirado. Como é que ele soube disso? A língua do povo. Notícia ruim corre rápido. O povo é bom para falar, né? Notícia boa demora, mas notícia ruim corre rápido. E Naamã não vem sozinho, Naamã vem com a comitiva, só para carregar esses presentes todos que ele trouxe. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, nessa tradução aqui, o presente que ele trouxe para o camarada. Ele manda para levar muitas coisas. Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta e tal. Mas ele já levou uma carga pesada para carregar isso aqui. E a segurança. Quando aquele alvoroço chegou a Israel, o povo sai falando. E o Naamã, o Eliseu fala para o rei, manda o homem vir aí, manda vir na minha casa. Manda ele vir na minha casa. O rei falou, bom, se vai matar alguém, que mate o profeta, né? O rei ele ia morrer, eu disse, Naamã vai me matar, que eu não tem como curá-lo, mas já que o profeta entrou na frente, vai lá, é lá. Se livrou do problema. Vai matar alguém, mate o profeta. E o Naamã chega com aquela comitiva acostumada a grandes recepções, manda avisar que o Naamã chegou. O Eliseu nem desce, mandou um recado, um menino, Geazi, o secretário, manda ele tomar banho. Literalmente, né? Manda ele tomar banho, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O Naamã falou, o que é isso? Diz o texto que o general ficou indignado. E o profeta disse, rei, manda ele vir aqui que ele vai saber que tem rei em Israel, tem Deus em Israel. E o rei ficou feliz, mas de repente indignado. Se essa notícia chegasse de volta no palácio, o rei ia dizer o quê? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E o negócio fica feio ali. O Naamã, diz o texto, que ele ficou indignado, verso 11. Mas Naamã ficou indignado, e se foi, ele saiu. Ele deve ter estado chutando tudo que estava na frente, né? Indignado, saiu e disse assim, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Por acaso, não são Abana e Farfar, os rios lá de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Olha que coisa interessante. Abana e Farfar são rios que você entra e você vê os peixes, você vê a ponta do pé, a água é cristalina e o Jordão é barrento. Ele fala, um general, um herói de guerra, viajei tudo para entrar num rio barrento, além de mandar um recado por outro improvável, ainda manda eu tomar um banho numa água dessa e sai dali indignado. Aí vem, quando ele sai indignado, um dos seus soldados, dos seus comandados,
Ele deu meia volta e foi embora muito irritado. Verso 13. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, olha que coisa interessante isso, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão. Interessante o raciocínio desse oficial. Ele falou: você não veio disposto a fazer qualquer coisa? Nós somos propícios a sacrifício, né? A gente tenta zerar a nossa conta fazendo sacrifício. As religiões pagãs são movidas de sacrifício. O Deus da graça, sacrifício não quiseste, minhas orelhas furaste, abriste meus ouvidos, né? Deus é um Deus que não faz barganha, não é o meu sacrifício que arranca da mão de Deus as bênçãos. Mas o Naamã vem, como todo ser humano, o camarada falou: se ele pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Eu estava pensando, fazer o difícil é mais fácil, né? Fazer um ritual, rolar uma Sísifo, rolar uma pedra, montanha acima, vou pagar, purgar minha culpa, o karma, zerar minha conta, sacrifício, indulgência. Por isso que na época das trevas as indulgências fizeram sucesso, que o ser humano é movido a isso. E o oficial falou: se ele pedisse o difícil, não seria mais fácil? Ele pediu o fácil, mergulha. Aí eu imagino Naamã na frente daquela água, barrenta, pensando em Havana e Farfar. Ele entra, um homem cheio de escrúpulos ali, ele entra. Às vezes, pensa bem, às vezes a pessoa que está afundada em pecado e que está perdida e que está precisando, às vezes ela não vai ouvir o profeta, mas vai ouvir o conselho de um amigo. Você pode nem ser profeta, mas seja amigo. Fala o que você sabe. Seja o improvável mais amigo. Fala: olha, pensa nisso, raciocina, experimenta. Tinha aquela propaganda de uma cerveja, que ela estava sendo lançada, e já tinha as famosas no mercado. E o camarada ficava entre a famosa e a nova. Aí a torcida: experimenta. Eu fico pensando, o Naamã entrando na água e o exército todo gritando, né? Experimenta. E ele entrou. 7 vezes. Não era um mergulho, eram 7. O primeiro mergulho não sai nada. O Naamã fala: eu não mergulhei direito. Aí dá o segundo. Aí já fala assim: eu acho que eu estou pagando um mico aqui. Dá o terceiro. Se não acontecer nada, esse oficial vai ser o primeiro que eu vou matar. Dá o 4º mergulho, volta do mesmo jeito, falou: profeta, me espera. Dá o 5º mergulho, rei de Israel, não levei o suficiente, quando eu sair dessa água não vai ficar nada aqui. 6º mergulho, ele falou assim: agora acabou, perdi a paciência. 7º mergulho, levanta curado. Aí ele vem quebrantado. Quando ele fica com a pele igual de criança, ele falou: meu Deus, o homem entrou nu na água, saiu curado, com a pele nova, carne nova. Aí ele vai para o profeta, e vai quebrantado, e chama o profeta de meu Senhor. Ele vai para o profeta e diz: meu Senhor. Verso 15, depois ele voltou ao homem de Deus, e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Agora, pois, peço, aceite um presente desse seu servo. Agora o general, o grandão, quer ser servo do profeta. Aceite um presente desse teu servo, por favor. Porém, o profeta disse: tão certo como vive o Senhor, eu não aceitarei. Sabe por que o profeta não aceitou? E era um presentaço, né? Ele falou, para que na cabeça do Naamã não ficasse assim: não, eu fui curado, mas eu paguei. Não tenho dívida com ninguém. Para não associar o milagre com pagamento. Acho que o Naamã devia voltar a esses dias de hoje, né, onde tem muita gente cobrando benção. O profeta foi inteligente: se eu aceitar, ele vai relacionar. E olha que o profeta até precisava, porque no capítulo 6 relata que a casa era pequena,
E eles estavam vivendo apertado. E tem a ideia de ir lá cortar lenha para ampliar a casa. Imagina com dinheiro. Era mais fácil, né? Contrata uma empreiteira, vamos fazer uma coisa, uma vila inteira. Mas o profeta falou, não vou negociar. Não é a hora de aceitar. Tem hora que é para dizer não, porque ele vai associar, paguei. Custou tanto a minha cura. Não, você vai voltar para casa e vai dizer para toda a Síria, não custou nada, foi graça. Porque é assim que na religião de Deus funciona. No reino de Deus é assim, é graça. Não tem pagamento, não tem barganha. O preço foi pago na cruz. O preço não foi pago nem por mim, nem por você. Antigamente, eu achava que a cruz, e olha que a crucificação é a imagem, é o evento visível, palpável, daquilo que já aconteceu antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi imolado, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A crucificação foi o evento visível do que já tinha acontecido. E a crucificação não foi um acerto de Deus com o diabo. A crucificação não foi um acerto de Deus comigo. A crucificação foi um acerto de Deus com Deus. Era a ira de Deus sendo aplacada pelo amor de Deus. Era o próprio Deus dizendo, eu coloquei um preço, escrevi a lei e ninguém cumpriu. A lei não colocou ninguém no céu. Os 10 mandamentos, a lei cerimônia, ninguém foi para o céu. Até porque a lei diz, não matarás. E Moisés matou o egípcio, fora a cobiça, fora tudo isso. A lei não colocou, se a lei tivesse colocado um no céu, Jesus não viria. Como a lei não colocou ninguém no céu, Deus falou, só tem um jeito, palavra de Deus não volta atrás. Deus que é Deus não volta atrás, só tem um jeito, é eu ir lá e cumprir a lei de Deus. É Deus descer para cumprir a lei de Deus. Aí Deus desceu, se fez homem, cumpriu a lei de Deus e na cruz Deus acertou com Deus. Você e eu somos despojos, você e eu fomos conquistados. Você e eu somos a conquista desse evento. É o maior evento do universo. Agora, o que eu queria dizer? Isso tudo acontece porque uma menina improvável abriu a boca e falou. Porque um rapaz traz o recado, o recado é mergulhar no Jordão. Porque uma mulher, uma esposa, que você sabe o nome, talvez nem tenham filhos, disse, vai lá, experimenta. Porque um comandante, um soldado, um subalterno diz, olha, se te pedir sacrifício, você ia fazer? Experimenta. Não tem ninguém famoso aqui. E o grande milagre aconteceu através de gente simples. Agora, o grande esquema aqui do Naamã, o empecilho dele, é porque ele veio preparado para fazer coisa difícil. Quando a coisa é muito fácil, ele fala, não deve ser sério. Não deve ser sério, deve estar brincando comigo. Eu estou sem carro, eu tenho andado muito de Uber. De vez em quando eu encontro um ex-crente. Esses dias um falou para mim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. O senhor é crente? Eu falei, se eu sou pastor, eu sou crente. Ele falou, mas eu também já fui crente. Eu falei, o que houve? Por que você não é mais? Ele falou, decepcionei com a igreja. Eu nem quis saber qual foi a treta. Eu já fui direto assim, você decepcionou com o dono da igreja, o que morreu na cruz? Se foi com ele, você é o primeiro que eu estou sabendo. Porque para sair da igreja só justifica se fosse decepcionado com o dono. Foi com um dono ou foi com um pecador igual você? Não, aí o senhor está pegando pesado, olhando desse lado. Eu falei, não, é desse lado que tem que olhar. Esse é o ponto. Não, me decepcionei com um pecador igual eu. Aí eu disse, e justifica, por causa de um pecador igual você virar as costas para aquele que morreu na cruz por você? Aí ele disse, vou voltar para a igreja hoje. Estava indignado. Aí quando você abre a boca e fala, ele falou, não vale a pena, nem é justo virar as costas para quem morreu na cruz por mim, por causa de um pecador igual a mim. O outro do 99, táxi, ele falou, pastor, estava indo para uma igreja, Batista Atitude. Ele falou, que legal, eu já fui crente também, já fui muito ativo na igreja. Eu falei, o que houve? Caiu por quê? Por que está fora? Porque eu entrei na universidade, e a universidade, o senhor sabe, né, pastor? A universidade abre a mente da gente. Aí eu falei, não, às vezes fecha. O que houve? Não, porque, por exemplo, na roda de conversa lá, a gente estava falando, trindade. Nem tem na Bíblia essa palavra, trindade.
mas vocês, ele já até se excluiu do grupo, vocês acreditam no Deus que é todo Pai, todo Filho, todo Espírito Santo. E quando junta não fica maior, Pai e Filho, fica do mesmo tamanho, Pai, Filho e Espírito Santo. Se ele é todo Pai, já não sobrou nada para ser Filho, nem para ser Espírito Santo. Aí você acredita, todo Pai, todo Filho, todo Espírito Santo. E quando junta, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí chegou na Igreja Batista Atitude, que eu estava dando uma série sobre Salmos, a mesma série que eu fiz aqui, estava fazendo lá, e era o último dia. E aí os diáconos estavam na porta dizendo, pastor, reverendo, depois desse louvor já é o senhor, então é melhor o senhor já ir para o púlpito. Falando, deixa eu só orar com o rapaz aqui. Eu falei, foi isso que te tirou da igreja? Foi, esse negócio de trindade. Eu perguntei, você é casado? Ele, sou. Você tem filhos? Tenho uma filhinha. Seu pai é vivo? É. Eu perguntei, como é que seu pai te chama? Seu pai lhe trata como? De filho. Como é que sua filhinha te chama? De pai. E como é que sua esposa te chama? De esposo. Você consegue ser três, todo pai, todo filho e todo esposo, e quando junta pai, filho e esposo, se você consegue, meu irmão, Deus também consegue. E tem hora que você age como filho, né? Que o pai te pede uma coisa. Às vezes você age como pai, tua filhinha pede alguma coisa. Às vezes você age como esposo, tua esposa pede. Você, a trindade, o tempo todo não entra em crise. Deus é, você se escandaliza. Aí ele falou, eu tenho que voltar para a igreja. Será que dá para assistir o culto? Eu falei, dá, estava de bermuda, vamos. E como eu já fui, eu nem sei se ele foi. O empecilho é uma besteira. Às vezes a pessoa está querendo uma coisa difícil. E a solução é fácil, experimenta, mergulha. Deixa isso entrar em você, mergulha nisso. Tem os templos que são, na Bíblia tem alguns templos. Tem um templo de Salomão, né, que os babilônios destruíram. Depois vem o templo de Zorobabel, que também foi destruído. Aí tem o templo de Herodes, que também no ano 70 foi destruído. Mas tem um templo da visão de Ezequiel, que é inconstruível. Ele é pequeno por fora e grande por dentro. Por dentro, ele é enorme, o teto é o céu estrelado, a nave não dá para andar toda. Mas quando o profeta sai, é uma caixinha de concreto. A porta é 50 centímetros por 50 centímetros, tem que abaixar para entrar. Quando chega lá dentro, é imenso. O que Deus queria ensinar para o profeta? Só sabe o tamanho disso quem entra nisso. Assim é o Evangelho. Só sabe o tamanho disso quem entra nisso. Deus só quer que você, improvável, abra sua boca e diga, experimenta. É esse o empecilho? Eu já me convenci que o empecilho é uma besteira, sempre. Aquilo que a pessoa está querendo grande sacrifício. Não, eu quero grandes descobertas. Por exemplo, hoje de manhã, eu estava num encontro, e o camarada falou que a Bíblia, ela tem que calar a boca da ciência. Eu falei, a Bíblia nem está preocupada com isso. A ciência que fica tentando calar a boca da Bíblia e cai por terra, igual os magos do Oriente. A sabedoria do planeta, quando encontra Jesus, cai de joelho e ainda dá presente, né? Os magos do Oriente. A Bíblia não está aí. A Bíblia não quer saber. Ela já parte do princípio que, no princípio, criou Deus o céu e da terra. Tenta provar que é o contrário. A Bíblia já parte do princípio que Deus é criador do céu e da terra. A Bíblia não está aí para discutir com a ciência, ela não perde tempo. A Bíblia não quer nem fazer biografias, nem a de Jesus. A Bíblia quer falar do plano de salvação. O que Jesus fez com 8 anos de idade? O que Jesus fez com 20 anos de idade? A Bíblia nem se incomoda de dizer isso. A Bíblia é o livro que tem um propósito. Ela quer contar o plano de salvação. Esses dias, o meu filho, caçula, estava falando sobre, pai, o meu grupo de estudo queria entender o Apocalipse, o senhor podia dar estudo do Apocalipse? Eu falei, o Apocalipse não é para entender, é para ter esperança. Faz como Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. O Apocalipse é o livro para contando a vitória da igreja. Então, basta isso, eu não sei que horas que sai o voo, sei que a minha passagem está comprada no sangue de Jesus, a hora que chamar eu vou. Vou ficar esmiuçando isso. E falou, pai, resolveu a minha vida. É isso. É um livro para ter esperança. Eu fiz o lançamento do meu livro, História Bíblica de Israel, em alguns lugares. E um dos lugares foi na UERJ. Foi muito interessante, eu acho que eu já contei isso aqui, mas como tem gente que não ouviu, vou pedir licença. Eu não sabia que eles tinham colocado uma vaga para mim no campus. Aí eu estacionei do lado de fora. E lá, antigamente, lá agora não tem mais, há um tempo atrás, tinha uns trailers, e tem uns lanches maceteados,
porque é ambiente escolar, né, área escolar, então tem uns trailer que vende umas cachaçinhas, então eles botam um jornal no rótulo para deschavar, mas está lá. Eu cheguei com o carro, estacionei, eu vim de viagem com uma mala cheia de livros, de terno, Bíblia na mão, o senhorzinho que guarda os carros falou assim: ih, pastor, eu não vou dar dinheiro para dízimo não, meu dinheiro não é para sustentar pastor, não, começou a falar alto. Ele não falou comigo, ele falou para eu ouvir, então eu não tinha obrigação de responder, fiquei quieto, passei, fui lá, fiz a palestra, fui para o auditório principal, a turma de filosofia, de história e de hebraico foram liberados para assistir minha palestra, era uma feira de ciências que estava acontecendo, a minha palestra era um dos eventos, foi bom, no final vendi todos os livros, o pessoal compra qualquer coisa, até a irmã aqui queria comprar meu livro, né? Eu falei, que bom. Aí vendi os livros todos, aí o pessoal da ABU, Aliança Bíblica Universitária, disse: pastor, está tendo uma feira de ciências, seria elegante o senhor visitar. Eu falei, claro, abriram um espaço para eu lançar o livro na feira de ciências, vamos lá. E tem um menino aí, da engenharia, da física, que ele é ateu, e ele está com a exposição dele lá. Eu disse, então vamos começar nele. Ele falou para o senhor ir lá, eu falei, vamos nele, se der tempo for nos outros. Pensa no menino inteligente. O camarada construiu um sistema solar. Pensa no garoto inteligente. Ele pegou uma esfera de aço grande, representando o Sol, e esferas de aço pequenininhas, foram diminuindo, representando os planetas. Você sabe que o ímã, se você colocar positivo com negativo, ele cola. Mas positivo com positivo afasta, negativo com negativo afasta. Então ele fez uma esfera representando o Sol positiva e as pequenininhas negativas. Então as pequenininhas queriam vir para o centro, mas todas as pequenininhas estavam em aros de aço positivo. Então os aros queriam se afastar da grandona, e as pequenininhas queriam vir. E ele deu um toquezinho, aquilo ficou girando sem atrito, infinitamente. E eu olhando, e a turma, a comitiva comigo, e o menino falou, um menino inteligente, e ele disse, olha aí, reverendo, o universo não precisa de Deus, ele roda sozinho. Aí aquele silêncio, aí eu perguntei, e quem é você em relação ao invento? Ele disse, eu sou o Criador. Eu falei, a tua defesa foi a tua confissão. Teve que ter tido um Criador, né? O universo também. Teve um Criador que depois só deu um toquezinho, ele está rodando aí. Foi benção. Fala, improvável, fala. Porque o homem que está longe de Deus, ele está querendo fazer grandes coisas. E o segredo é um start, é uma palavra, é a simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho é antes e depois, porque veja o texto, o profeta não aceita o presente. Aí o Naamã fala, então deixa eu levar 2 carroças de terra, porque na cultura pagã, o Deus daquele país vai baixar, vai ser ouvido, vai aceitar a oferta na terra daquele país. Deixa eu levar a terra daqui para construir lá um altar para o Deus de Israel, porque a partir de hoje, não tem Deus em lugar nenhum, só Israel tem Deus. Posso levar? Leva a terra que você quiser. Aí, olha o que é um camarada convertido. Ele falou, tem mais um detalhe. Um filme passou na cabeça do Naamã. O cara devia estar pulando, estou feliz, estou curado, nem acredito, estou curado. Era isso, eu estou curado. E correndo para lá, correndo para cá, olha para mim, estou curado. O convertido, o que ele fez? De tanta alegria, mas ele lembra, ele diz assim, profeta, você que tem mais intimidade, ora para o teu Deus para me perdoar de uma coisa. É porque lá no meu trabalho, o rei vai no templo do Rimon e ele tem dificuldade de andar. Ele se apoia no meu braço para ajoelhar e eu tenho que ajoelhar junto, porque ele está apoiando em mim. Então avisa para Deus que quando eu ajoelhar, a partir de hoje, não é para o Rimon, é para o serviço que eu presto para o meu rei, é minha profissão. O profeta podia ter dito, larga esse trabalho, para com isso. O profeta falou assim, vai em paz. Que coisa linda. A simplicidade do Evangelho é antes e depois, é num grande milagre e na caminhada. Vai em paz, segue o teu caminho em paz, não seja para os outros o que você já não é para Deus. Seja você, seja inteiro, Deus já viu, antes de você orar, antes da palavra chegar na tua língua, Ele já conhece. Vai em paz. Eu fico pensando, quando Jesus vai ressuscitar o Lázaro, ele para em frente à tumba, e ele diz, Lázaro, vem para fora. Eu acho interessante isso.
porque ele falou Lázaro, né? Jesus tinha tanta autoridade, que se ele dissesse assim, vem para fora, ia sair uma fila de gente, todo mundo que foi sepultado lá ia levantar. Ele teve que falar só o Lázaro, Lázaro, você, vem para fora. Aí vem o Lázaro, vem aquela múmia, palma a palma, andando. A ordem de Jesus é desatai-o, deixai-o ir. O novo nascimento, que era o mais difícil, por que já não ressuscitou o camarada atravessando os panos? Ele mesmo, quando ressuscitou, não atravessou os lençóis, ele podia ter dito, Lázaro, vem, atravessa. Jesus queria ensinar o seguinte, o novo nascimento, ele é que dá, mas desatar é tarefa da igreja. Ensinar o evangelho simples, a caminhada simples no evangelho, é tarefa da igreja. Por isso Jesus diz, desatai-o, deixai-o ir. Quando ele cura a filha do Jairo, menina morreu. Jesus tinha sido expulso da sinagoga uma semana antes. Aí vai lá para a terra dos Gadarenos. Quando ele volta e desembarca, quem vem? O chefe da sinagoga. Minha filha está doente à morte. Se Jesus fosse igual a alguns evangélicos, ele ia falar o quê? Me expulsou semana passada, agora pede favor? Mas Jesus não é evangélico, né? Ele é Jesus, ele é o evangelho. Quando Pedro anda sobre as águas, Jesus fala assim, sou eu, calma, não tenham medo. Aí Pedro, sanguíneo fala, depois pensa, é uma benção sanguíneo, né? É simples de coração, um dos melhores amigos. Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir aí. Jesus falou, vem. Aí o Pedro, meu Deus, agora eu tenho que ir. Aí vai. Aí começa a fazer conta. Não, peraí, se eu tivesse deitado, dava para boiar, mas em pé, a lei da física, com toda a limitação de pescador, não tem sentido boiar andando em pé. Duvida, tira os olhos de Jesus, olha para o problema, afunda. Quando ele está afundando, ele diz, Senhor, socorre-me. Eu gosto quando o Evangelho fala assim, e Jesus, imediatamente, estendendo a mão, o puxou para cima. Imediatamente. Se fosse uma reunião mais evangélica, não, bebe um pouco d'água aí, duvidou, deixa ele na disciplina. Quando ele der sinais de arrependimento, aí o sinédrio reúne e libera ele. Mas Jesus é Jesus. Quando Pedro falou, Senhor, socorre-me, ele imediatamente estendeu a mão e vem, e falou no ouvido dele, porque Jesus não expõe ninguém ao escândalo, ao desprezo, não. Ele falou assim, homem de pequena fé. Como é que os caras do barco souberam disso? Porque aquela barulheira de relâmpago, faísca, onda, o sanguíneo contou, porque o sanguíneo é simples, ele conta, gente, dei topado. O sanguíneo conta também, que não conta só que bate, não, conta que apanha também, é simples de coração. Pedro falou, ainda me chamou de pequena fé, que mico que eu paguei, né? Imediatamente. Quando Jesus ressuscita a filha do Jairo, diz o texto, que quando ele desembarcou, o chefe da sinagoga prostrou aos pés dele e falou, Senhor, minha filha está doente à morte, vai lá em casa. Se Jesus fosse igual uns de nós, né? Né? Semana passada você me expulsou, agora eu vou na tua casa, dorme com teu barulho. Mas Jesus, o texto é tão simples, diz assim, e Jesus foi com ele. Não tem nenhum comentário, Jesus, vamos. Jesus deixa o passado passar. No meio do caminho, uma mulher que tem uma hemorragia atrasa a viagem. Jesus cura a mulher. O Jairo desesperado, essa velha entrou no caminho, ainda atrapalhou meu milagre. Aí vem os empregados. Assunto encerrado. A menina morreu. Não incomode o mestre. O Jairo devia, essa mulher entrou no caminho, Jesus podia ter andado mais rápido, mas Deus não chega atrasado. Jesus falou para Jairo, crê somente. Jesus não era coach, nem era de autoajuda. Ele não falou, Jairo, pensamento positivo. Jairo, confissão positiva. Ele disse, Jairo, não temas, crê somente. E foi com ele. Tinha uma galera lá, os carpideiros, né, que é o choro pago, né, aquele pessoal que era pago para chorar. Meu Deus, era tão bom. Quando Jesus falou, ela não morreu, só dorme. Começaram a rir. O que estava chorando, como é que o ânimo da pessoa muda, né? Jesus entrou, diz o texto, que ele ressuscitou a menina. Talita cume, né? Menina, levanta-se. Ressuscitou a menina e entregou ela para os pais e disse o quê? Dá-lhe voz de comer. Mais difícil era ressuscitar, porque já não ressuscitou a menina sem fome.
porque o novo nascimento, ele dá. Alimentar é tarefa da igreja. A tarefa da igreja ensina o evangelho e diz para a pessoa, vá em paz. O evangelho não é a religião da assombração, é da liberdade, a responsabilidade e a leveza de ir em paz. Naamã era um homem que chegou em Israel com um problema crônico. Como muitas pessoas que estão em casa agora, sofrendo com um pecado. Um problema que o derruba sempre. Alguns já estão no nível de nem sentir mais que isso é pecado. Mas a alma tem sede de Deus. No travesseiro, sozinho, a pessoa sabe que está errado. Ela sabe, não estou certo. Isso tem me derrubado, isso está me corroendo. E ela quer se livrar disso. Mergulha na graça de Deus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é tão poderoso que ele apaga as tatuagens que o pecado fez na alma da gente. O sangue de Jesus retira os arranhões que as escolhas erradas na vida fizeram na alma da gente. Nós fizemos muitas escolhas erradas na vida. Às vezes porque no momento as informações que nós tínhamos era que aquela era a melhor escolha. Estávamos sinceros no engano, mas teve consequência. Algumas vezes fizemos a escolha errada, conscientemente, também teve consequência. E alguns arranhões. Tem gente que passa a vida tentando sair de uma opção equivocada. As marcas, só o sangue de Jesus pode apagar. E o sangue de Jesus tem o poder de deixar o passado passar. Você vai olhar para as marcas e vai dizer, doeu, mas não dói mais. É lembrar sem dor. Doeu, eu aprendi a lição, vou lembrar, mas vou lembrar sem dor, não dói mais. Tem muita coisa bonita para acontecer na vida. Deixa o passado passar. Naamã aprendeu isso. O profeta disse, vá em paz, segue a tua vida. Mergulhou na graça de Deus, agora segue a tua vida. Hoje eu vim aqui, como um improvável, dizer para você, experimenta mergulhar na graça de Deus e dizer, Senhor, os meus esforços, eu já fiz de tudo, até pagar para me livrar disso, mas não consigo, porque esse não é o caminho é mais simples, o caminho é, mergulha na graça de Deus, deixa o passado ser curado e passar, tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida ainda, tem muita história para você viver ainda, desprenda-se disso, e não tente fazer conta que como administrador infiel da parábola, como é que eu pago isso, como é que eu negocio aquilo, não justifique, não faça perguntas, mergulhe na graça de Deus, só sabe o tamanho disso quem entra nisso.